Meu nome é Hodson Neri Nascimento, servidor aposentado, viúvo, com agora 87 anos de idade, né? Depois de prestar concurso público para o cargo de oficial de justiça em 1975, realizado pela Escola Superior de Administração Fazendária, ESAF, cujo resultado foi homologado em 29 de março de 76, fui convocado por edital do meritíssimo juiz federal Heraldo Vidal Correia, datada de 18 de março de 76, juntamente com outros candidatos aprovados para cumprir as determinações do Conselho da Justiça Federal, conforme ato número 622, de 2 de março de 1976, para as formalidades de nomeação e investidura, o que ocorreu em 1º de março de 79, na presença do meritíssimo juiz federal, Dr. Silvio Dobrovolsky, diretor do foro, em cumprimento à portaria número 80, de 24 de janeiro de 1979, do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça, Armando Falcão, no cargo pretendido, ao qual, posteriormente, foi acrescentada a função de avaliador, conforme o Decreto-Lei número 1677, de 21 de fevereiro de 79, do excelentíssimo senhor presidente da República, Ernesto Geisel. Inicialmente designado, lotado, para prestar serviços na Secretaria da Receita Federal, da Terceira Federal, pelo senhor doutor juiz, diretor do foro, localizado no edifício Sul América, na rua 15 de novembro, número 608, em Curitiba, que tinha como titular o meritíssimo juiz federal, Dr. Dr. Lício Blei Vieira, e posteriormente, Dr. Manuel Lauro Volkemer de Castilho, tendo ali permanecido até a mudança da sede da Justiça Federal para o edifício Bagé, localizado na Rua Voluntários da Pátria, 532, quando foram criadas novas varas, ocasiões em que fui relotado, na 6ª Vara Federal, cujo titular era o Dr. José Carlos Cal Garcia, de saudosa memória. Desempenhei minhas funções na 6ª Vara Federal até 28 de maio de 1987, em cuja data foi publicado no Diário Oficial da República Federativa do Brasil o ato de concessão da minha aposentadoria do serviço público, a meu pedido, assinado pelo deputado Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de presidente da República. Não poderia encerrar o meu depoimento sem expressar meus sentimentos de admiração, satisfação e respeito pela instituição da Justiça Federal, a qual servi com dedicação, orgulho e serviço público, sempre preocupado em fazer as leis serem cumpridas com justiça, parcimônia e todo respeito ao cidadão brasileiro. Foram anos de trabalho profícuo e honesto que proporcionaram muita satisfação. Fiz nessa trajetória amizades eternas e inesquecíveis. Deus seja louvado. Eu fui admitido através de concurso, naturalmente, em 1º de março de 1979. E trabalhei até me aposentar. O ato de aposentadoria é datado de 28 de maio de 1987. Na época,
esse ato de aposentadoria foi assinado pelo presidente da República em exercício, que era o deputado federal, presidente da Câmara Federal, na ausência do titular, presidente efetivo, que era o José Sarney. Sabe? Certo. E antes da Justiça Federal, o senhor trabalhava onde? Eu trabalhei quase 30 anos, aproximadamente 30 anos, em empresas privadas, particulares. Indústria, comércio, empresa de transportes. Tive um período em que trabalhei como servidor público no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Certo. Como diretor administrativo. Certo. O senhor tem formação, algum curso de graduação? Tenho curso superior de administração e fiz vários cursos de especialização em direito. Certo. Direito tributário, direito trabalhista, direito constitucional, enfim, quase todas as áreas do direito. Certo. Eu fiz esses cursos de especialização. Só ficou de lado o direito ambiental, que na época ainda não era tão divulgado. Certo. Estava no início, né? E na Justiça Federal, daí o senhor se lembra quando o senhor entrou, em qual vara foi? Sim, eu fui admitido nessa data que eu mencionei. Fui admitido, fui empossado, que eu gosto sempre de ressaltar, pelo juiz federal Silvio Dobrovolsky, Certo. que depois veio a ser desembargador. E fui lotado na terceira vara federal, cujo titular na época era o doutor Milton, uma falha, doutor Lício Blei Vieira. O doutor Lício Blei Vieira era na época da terceira vara, eram 3 varas somente. Doutor Milton era na primeira, na segunda, eu não lembro o nome Doutor dele. Heraldo, né? Heraldo Vidal Correia era o juiz titular da segunda vara. E da terceira vara era o doutor Lício Blei Vieira. E como que era trabalhar com o doutor Lício? E com Muito bom, excelente. Era. Excelente. Afinal de contas, eu trabalhei depois com o doutor Manuel Volker de Castilho. Certo. E, ao me aposentar na sexta vara, o titular era o doutor José Carlos Cal Garcia. Trabalhei com todos eles, tive contato também com o doutor Milton, o doutor Vladimir Passos de Freitas e outros juízes que passaram por outras varas e que o período foi pequeno. Foram logo transferidos, com os quais eu tive sempre um bom relacionamento. Certo. Não tenho restrição nenhuma. Nem poderia ter. Né? O que o senhor, as suas atividades, assim, o que o senhor fazia, o senhor lembra? Eu fiz o concurso para oficial de justiça. Eu trabalhei muitos anos como oficial de justiça. Teve períodos em que eu chefiei as atividades de todos os oficiais de justiça da vara em específico, né? Claro que as outras varas tinham seus... O
senhor lembra dos seus colegas, quem eram? Eu lembro de todos eles. É. E muitos com saudade, que já foram embora deste mundo. Mas com os quais tinha um contato diário, profissional, mesmo desde outras varas, tive grandes amigos, grandes colegas, e muita saudade de todos eles. O senhor lembra algum específico que era mais chegado, mais... Do meu superior na época, que era o Milton Pimentel. Pimentel. A Marico foi minha chefe, Marico Luiz, Sim, Matuda. Matuda. Eu e colegas nossos colegas da terceira vara eram, em geral, ex-combatentes que tinham participado da Segunda Guerra Mundial e que, por lei, foram lotados nas varas federais. O Antônio Jordan, João Drabic, Silvio Natal Ribas e outros tantos. Mesmo das outras varas, todos nós formávamos uma equipe, na época, que trabalhávamos muito unidos. Sim. E esses que o senhor citou, em algum momento eles contaram alguma história da guerra? Ah, sim, tinha muitas narrativas dramáticas e históricas, sabe? Como oficial de justiça, o senhor lembra de algum caso difícil? Olha, são tantos casos que eu não daria tempo para fazer a narrativa. Porque o oficial de justiça, quando é designado através de mandado, ele nunca sabe o que vai acontecer. Ele sai para cumprir sem saber o que vai acontecer. Então, os acontecimentos são muito diferentes. Imprevisíveis, né? Cada mandado é uma história diferente. Mas, graças a Deus, consegui superar todos eles e cumprir todos eles, Sim. que era a minha função. Algum caso assim difícil, engraçado? Será que puxando pela memória? Tem bastante. Mas Para nós. Teve um caso que eu não posso esquecer. Eu deveria citar um devedor, pelo que eu lembro, era de dívida com a imposto de renda, com a Fazenda Federal. E ao chegar coincidentemente, nos mesmos dias que aconteceu esse fato, o Fernando Collor de Mello, ex-presidente, tinha assumido a presidência e determinado o confisco de poupanças. E ao me dirigir à casa, à residência desse cidadão, eu fui por ele ameaçado de morte. Então eu consegui, através de diálogo, convencer ele de que eu estava apenas cumprindo um dever e que o nervosismo dele, porque ele alegava que tinha tido prejuízos imensos com a apropriação da poupança dele, né? Voltei para a justiça, consultei o juiz que administrava o processo, e ele me falou: Watson, você pode denunciá-lo. Eu falei: não, doutor, vamos esperar alguns dias. Ele devia estar bastante preocupado com isso. Vamos esperar. E realmente, no dia seguinte, ele me procurou, me pediu desculpas e eu relatei isso no processo.
E ele depois saldou a dívida e ficou tudo em ordem. Então são fatos que marcam, né? A própria esposa dele, na ocasião, me falou e me pediu: o senhor, por caridade, venha numa outra hora, que ele está completamente desequilibrado com a perda da poupança dele, o sequestro da poupança dele. Então, esses são casos, esse e vários outros casos, né? Tem um que ficou importante, ficou também marcado, que era quando foi construída a Avenida Atlântica, em Guaratuba. Na ocasião, eu fui escolhido para desalojar os pescadores e comerciantes da orla, né? Da orla marítima, que por onde ia ser construída a avenida. Então foram dias tensos, difíceis. Tive que recorrer à Polícia Federal para me dar cobertura, mas consegui com a prefeitura uma área para assentar eles, também para olhando o lado humano da situação. Pois é. Então foram momentos difíceis, tensos. Como é que era a relação nas varas com os colegas? Assim, vocês saíam muito, faziam alguma festa? Porque eram só 3 varas, né, que o senhor conta, então as pessoas todas se conheciam no prédio, né? Sempre que possível, nós estávamos reunindo. E eu, desde o início, como sou muito adepto do futebol e de associações, eu sempre me interessei em reuni-los. E fui diretor executiva da Sejuspar também, por muito tempo. E fizemos muitas reuniões, muita festa. Olha. Sabe? Todo final de semana nós tínhamos futebol. Era importante reunir para conhecê-los, né? Sim, sim. E o senhor trabalhou nas 2 sedes, né? Tanto lá na 15 de novembro quanto no centro. Trabalhei na Rua 15 de Novembro. Comecei na Rua 15 de Novembro. Depois nós passamos para a Voluntários da Pátria. E no final viemos para cá. Certo. Esse prédio mesmo, o terreno, né? o terreno foi adjudicado pela União em execuções fiscais. Certo. Então eu tinha a intenção, no início, até que o prédio tivesse um destino, porque ele estava sob a jurisdição da Procuradoria Do INSS. Federal, né? Isso, Então eles é que determinavam o uso, né? sim. Então eu pretendia locar a nossa associação aqui. Mas logo em seguida houve a cessão do terreno para a justiça e começou a construção, que eu acompanhei, né? Então o senhor era presidente da associação. Fui diretor executivo, que nós chamávamos na época, né? Sim. Seu Odson, assim, que conselho que o senhor daria para os novos juízes, para os novos servidores que estão entrando agora na justiça? Eu só diria o seguinte: a função pública, ela tem que ser exercida com honestidade, com competência e, acima de tudo, fazer cumprir as leis. As leis foram feitas, foram votadas para serem cumpridas, sem distinção, sem privilégios de quem quer que seja. Nós todos somos
estamos sujeitos à lei e devemos cumprir, sem privilégio. Deve ser sempre essa a intenção. E, acima de tudo, honestidade.